Este vídeo vamos falar de algumas ferramentas e algumas técnicas de otimização que podemos utilizar para o nosso projeto correr o melhor possível na maioria dos dispositivos, nomeadamente dispositivos mais limitados em termos de memória, processador e de gráficos. Algumas técnicas já foram abordadas, eu vou só recordar algumas delas. No caso da iluminação, nós já vimos uma técnica muito importante que é os light maps, portanto, indo aqui ao menu Window, Rendering, Lighting Settings, e depois calculando os nossos light maps aqui no botão Generate Lighting, para todas as cenas que nós tivermos, e só isto vai fazer com que o impacto da iluminação no nosso jogo seja bastante mais limitado. Portanto, não esquecer que temos que calcular para todas as cenas que nós tivermos a iluminação. Depois, na câmara, temos umas propriedades que também podem ser muito importantes. Eu vou aqui selecionar o player que tem a câmara e vocês podem ver. Portanto, a câmara tem estas propriedades que indicam a distância a que a câmara vai tentar captar objetos para desenhar, a distância máxima e a distância mínima. Portanto, a distância mínima é a distância que o objeto pode estar da câmara para aparecer na cena, é este clipping plane near, 0.3 metros, e a distância máxima é a distância mais longe a que um objeto terá de estar para aparecer na câmara. Portanto, estes 1000 metros, portanto, será 1 km. Nós podemos normalmente diminuir bastante o far plane, portanto a distância máxima, sendo que por vezes, se nós fizermos isso, o que vai acontecer é que parece que os objetos vão surgir como que por magia à frente da câmara. Eu vou aqui ao player e vou rodar aqui na Transform. Quero rodá-lo para o outro lado, desculpem lá. E vou voltar aqui a selecionar a câmara. Pronto, e se vocês repararem aqui em baixo, eu até posso pôr isto assim, portanto, para vocês virem aqui na parte do game, conforme eu for andando com o meu player para lá, ali a montanha do vulcão vai surgindo. Este efeito é estranho, não é? É muito esquisito, e até começam ali a aparecer umas árvores. Eu nem tinha reparado que tinha ali umas árvores no vulcão, que eu acho estranho ter aquelas árvores ali, não sei. Então o que é que nós podemos fazer para esconder, quando precisamos mesmo diminuir a distância máxima? O que podemos fazer para esconder isto é ativar no voeiro. Mais uma vez, naquela janela das settings da iluminação, vocês aqui em baixo têm a possibilidade de ativar no voeiro. E esta opção de ativar no voeiro não só vai esconder este artefacto, não é? Vai permitir esconder este artefacto, mas também vai permitir-nos criar um ambiente diferente no nosso jogo. Vocês podem escolher diferentes maneiras do nevoeiro. Pode ser linear, pode ser exponencial ou pode ser exponencial quadrático, e depois tem aqui a distância a que ele começa a desenhar e a distância máxima a que ele vai aparecer. Portanto, se vocês fizerem coincidir aqui um valor também baixo, o nevoeiro vai começar a esconder o fundo, e vocês podem também fazer com que aquele efeito dos tais objetos que iam aparecendo como que por magia no nosso jogo deixe de acontecer, e assim vocês conseguem também não só criar um ambiente diferente, mas também terem a possibilidade de esconder este artefacto de os objetos são mesmo ali à nossa frente. Normalmente este nevoeiro não tem muito impacto na maior parte das placas gráficas, porque ele pode ser executado através de hardware. Eu vou voltar por aqui os 1000 metros. Portanto, a distância que a nossa câmera desenha também é muito importante, e nós podemos também controlar então isso. Depois, temos uma técnica que é o occlusion.
ou se quiserem mais completo, o Occlusion Cooling. O que é o Occlusion Cooling? Portanto, esta janela que vocês têm aqui, também no rendering, Occlusion Cooling, basicamente o que isto faz é, quando nós estamos a mandar desenhar para a placa gráfica os objetos, basicamente nós podemos excluir aqueles objetos precisamente que ou não estão dentro desta área da câmara, do tal frustrum, ou então estão obstruídos por algum objeto que está à frente deles. E nesse caso assim evitar esse processo de mandar para a placa gráfica objetos que não vão ser desenhados porque estão obstruídos ou estão fora desta área. Então o que nós podemos fazer é aqui fazer o bake, portanto nesta janelazinha. Este é um processo que pode demorar também um bocadinho, mas basicamente o que é que vocês vão ver? Vão ver que o Unity está a calcular aqui umas áreas para poder, a partir desses cálculos, dessas áreas, saber exatamente o que é que pode ser visto a partir da posição do player onde nós estamos e o que é que não se vê, e por isso já não manda para a placa gráfica. Então, se vocês repararem aqui no separador Visualization, vocês estávamos no Bake, aqui no Visualization, ele já nos está a mostrar, e se não estiver a mostrar, vocês ativam aqui. Ele já está a mostrar as áreas e os objetos que de facto vão ser enviados para a placa gráfica para serem renderizados. Se repararem, todos os objetos que estão fora do frustrum não aparecem. E em alguns casos, os objetos também que ficam obstruídos também não devem aparecer. Normalmente são objetos que estão marcados como static, portanto não mudam de posição. Eu queria ver se conseguia vos mostrar aqui com aquela... Estão a ver as árvores, não sei se vocês conseguem ver as árvores ali ao fundo, começam a desaparecer, precisamente porque o player está numa posição em que não as vê, portanto ele já não as envia para a placa gráfica. E o mesmo acontece com aquela casa que nós temos aqui à frente, portanto, conforme não se consegue verem os objetos, ele deixa de os enviar para a placa gráfica. Este processo é muito importante e vocês podem o afinar, portanto vocês têm aqui a possibilidade no Bake de definir qual é que é o smallest occluder, ou seja, qual é o objeto mais pequeno que pode ser usado para esconder outros objetos, e o espaço mais pequeno através do qual o player consegue ver outros objetos que estão lá atrás. E depois vocês podem também usar aqui este backface thresholder, que é um parâmetro de percentagem para vocês afinarem até que ponto é que as faces que não estão visíveis, as faces que estão viradas para o outro lado, também podem ser retiradas ou não. Esta ferramenta só afeta objetos que são marcados como static, portanto objetos que sejam dinâmicos, não serão tão facilmente excluídos, mas já agora existe uma possibilidade. Deixem lá ver se eu tenho aqui um objeto, um NPC animado. Eu tinha aqui um NPC animado, onde é que ele anda? Está ali. Também existe nas animações, também existe aqui até que ponto é que vocês querem que o objeto seja animado ou não, ou seja, quando ele não está visível. Normalmente o que ele faz é isto, portanto ele só anima, não faz a animação, mas só atualiza a posição do player. Portanto, se aquele personagem não está visível, ele não a anima, e por isso não vai subcarregar mais uma vez o nosso jogo. Portanto, também isto já está assim ativo por defeito, mas podem confirmar depois no vosso jogo. Portanto, o Occlusion Cooling também é muito importante para não subcarregarmos, especialmente em jogos que têm muitos elementos gráficos, jogos, por exemplo, ao ar livre. O outro elemento que nós também já vimos é o Level of Detail. Temos objetos com vários levels of details. Era o caso deste lab, portanto no vídeo em que vocês adicionaram aqui o lab, vocês viram que ele tem 3 versões, cada uma delas mais
mais simples do que a anterior, portanto esta é a mais completa, depois a outra é mais simples e esta é mais simples, e depois vocês podem aqui definir a que distância é que cada uma dessas versões é vista e quando ele simplesmente desaparece. Portanto, a partir do momento que ele chega ali àquela área vermelha que diz cult, vocês podem ver que ele desaparece e nem sequer é desenhado. Portanto, isto é tudo ajustável e isto também ajuda muito, especialmente mais uma vez em jogos que tenham muitos gráficos e que sejam ao ar livre, especialmente. Depois, outra coisa que também é muito importante é a capacidade que o Unity tem de criar batches de objetos, portanto fazer pacotes, digamos assim, fazer não enviar um objeto de cada vez para a placa gráfica para ser desenhada, mas enviar um package de vários objetos para a placa gráfica. E para isso os objetos têm que partilhar a escala na Transform. Portanto, um ponto fundamental para que um conjunto de objetos possa ser enviados para a placa gráfica é aqui na escala estar tudo a 1, ou estar tudo a 2 ou tudo a 3. Portanto, a escala ser igual dentro dos objetos. E vocês podem ver até que ponto é que estão a poupar aquilo que se chamam as draw calls, aqui nesta janelazinha das estatísticas. Vocês podem ver aqui os batches que estão a ser criados e quantos é que estão a ser poupados, quantas draw calls estão a ser poupadas por batching, portanto, por criar estes packages em que os objetos partilham a escala. Eles têm que partilhar a escala, mas também têm que partilhar os materiais, ou seja, se nós pudermos ter o mesmo material partilhado em vários objetos, às vezes nós temos objetos que são castanhos, por exemplo, e outro que é um castanho, mas é um castanho quase igual, mas não é bem igual, e então, especialmente quando nós importamos objetos, às vezes eles vêm com muitos materiais e se calhar nós podíamos aplicar um material que já está noutro objeto e assim poupar mais uma draw call. Portanto, vocês também podem tentar otimizar se partilharem materiais entre os objetos. Outro aspecto muito importante em relação aos materiais é as texturas. Portanto, a textura tem que ocupa espaço em memória, como é óbvio, e vai acabar por estar na placa gráfica, na memória da placa gráfica, quando está a ser desenhado, e se puder lá viver sempre ainda melhor. Portanto, se eu tiver uma placa gráfica com 2 GB, tudo aquilo que são elementos gráficos, desde a parte da geometria, as texturas, os light maps e por aí fora, tudo vai viver na memória da placa gráfica para ser desenhado o mais rápido possível. Então, se eu conseguir limitar a memória que é consumida pelas texturas sem que elas percam qualidade, tanto melhor. Por exemplo, se eu tiver uma textura que é só um buraquinho assim, e em termos gráficos vai ocupar um espaço diminuto, vai ser quase imperceptível se for uma textura com muita qualidade, portanto, se tiver estes tracinhos todos, ou se for quase uma circunferência com uma espécie de um donut. Portanto, por vezes nós temos texturas que ocupam muito espaço e podia ser também simplificada a textura ou simplificada diminuindo o seu tamanho, portanto diminuindo a sua resolução, ou então aumentando a percentagem de compactação daquela textura. Até quando se cria o JPEG nós podemos aumentar a percentagem de compactação para ela ocupar menos espaço em memória. Naturalmente o Unity tem sempre que estes compactar quando as carrega, mas se nós pudermos diminuir a resolução da textura, tanto melhor. Portanto, as texturas também acabam por ter aqui um impacto muito grande. Se vocês estiverem a fazer um jogo para telemóveis e puderem usar só materiais com cores em vez de ser texturas, tanto melhor. Portanto, aqui nos nossos elementos gráficos, ter atenção então à transform, especialmente à escala, e depois à quantidade de materiais que nós estamos a utilizar. Se nós podemos minimizar isso, melhor. Já agora, outro aspecto muito importante é a profundidade da hierarquia. Portanto, por vezes nós temos personagens que têm, ou objetos que têm muitos filhos, é o caso, por exemplo, aqui das animações. Neste caso, as animações é inevitável, porque são componentes que estão presos, digamos assim, uns aos outros, não é? A perna, a parte de cima da perna, com a parte de baixo da perna, com o pé, com os dedos do pé e por aí fora, se nós tivermos essas miudezas todas. Portanto, quanto mais profunda for a hierarquia, maior o impacto quando eu estiver a mexer este objeto.
E, portanto, se nós conseguimos limitar a profundidade da hierarquia, tanto melhor. Por vezes eu vejo pessoas a criarem um objeto vazio e depois a colocarem lá dentro os inimigos, por exemplo, todos. Isto não está necessariamente errado, mas se os inimigos, por sua vez, já tiverem também filhos na hierarquia, estamos a criar mais uma profundidade desnecessária na nossa hierarquia. Eu sei que às vezes a hierarquia parece muito desarrumada e nós criamos estes objetos vazios para arrumar, mas nem sempre isso é uma boa prática e se pudermos evitar, tanto melhor. Outra técnica muito importante em termos de otimização é utilizar aqui a janela que nós temos para fazer o profile do nosso jogo. Portanto, esta janela Profiler, e já agora uma das diferenças da versão profissional para a versão gratuita é a quantidade de ferramentas que nós temos para otimizar. Portanto, o Profiler o que é que faz? É uma janela que vai registar a velocidade a que o jogo está a ser executado, e vocês depois podem ver onde é que ele está a despender o tempo em cada frame, onde é que está a ser despendido mais tempo do nosso jogo. Eu acho que estou por baixo da terra, deixem-me aqui ver, porque eu acho que isto, quando eu andei aqui a mexer na câmera, isto fica um bocado esquisito. Deixem-me ver o que é que está aqui esquisito. Ele tem um Occlusion Culling ativado, ainda bem, que é isso mesmo que eu quero. A câmera está fora do sítio. Desculpem lá, a câmera estava completamente fora do sítio. Portanto, a câmera estava mais à frente e o player estava cá mais atrás. Pronto, agora já está bem. Vocês podem ver ali no Profiler aquele gráfico que está a ser executado. Este Profiler está a ser executado dentro do editor, portanto há ali algum impacto que é do próprio editor, mas vocês podem ver, e eu vou parar aqui o jogo, vocês podem ver quando clicam aqui em cada uma destas frames que nós estamos a usar, vocês podem ver onde é que está a ser gasto mais tempo. Por exemplo, aqui 59% do tempo está no próprio editor, portanto isso nós podemos ignorar, mas depois há aqui 40% que é no player, e vocês podem ver o tempo que ele demora a fazer o render. Estão a ver aqui 18%, e depois há aqui algumas informações sobre a parte da física, o impacto dos cálculos de física no nosso próprio jogo, portanto, Fixed Update, Physics Update, e vocês podem ver aqui e tentar perceber até que ponto é que o vosso jogo está equilibrado ou não. O que é importante nós percebermos? Por um lado, tentar que o jogo não tenha muitas variações inesperadas em termos de fazer o render, do tempo que gasta a fazer o render. Por exemplo, aqui este jogo aqui tem uma série de picos que faz com que o impacto às vezes chegue ali às 15 frames. Se vocês pararem esta linha das 60 frames, esta das 30, esta das 15 frames, isto quer dizer que nós temos aqui momentos em que está-se a passar qualquer coisa que está a levar o jogo a demorar mais a desenhar algumas destas frames, e convém nós vermos o que é que se passa. Por exemplo, há aqui algumas partes em que o editor é que está a ter maior impacto, mas há outras em que é o próprio player loop, e nós devemos tentar perceber até que ponto o que é que está a acontecer ali no player loop, e tentar ver se é no nosso código, em alguma função do nosso código ou não. Eu vou tentar apanhar aqui qualquer coisa para tirar. Está a correr a 80 frames, 90 frames, não é nada mau. Por exemplo, agora se vocês repararem, basicamente tem ali uns picos, mas eles são mais ou menos sempre ao mesmo nível, digamos assim, portanto são cadenciados, e isso faz com que o jogo seja previsível. Pronto, e depois eu vou fazer aqui outra vez uma pausa, só porque eu estive a tirar aqui umas bombas, e depois convém que vocês vejam até que ponto é que há a haver algum impacto no nosso código, especialmente numa coisa que
tem sempre um impacto muito grande, que é a alocação de memória. Portanto, se vocês tiverem aqui, eu queria ver se eu consegui puxar isto mais para cima, já consegui. Se vocês tiverem aqui algum momento em que, por exemplo, o Garbage Collector, que é o componente do .NET Framework, que faz a alocação e a libertação de memória, estiver a ter um impacto muito grande, isto quer dizer que nós estamos a instanciar muito objetos, ou estamos a usar alguma função que está a usar o Garbage Collector, e nós devemos tentar repensar o nosso código. Vocês repararem, a maior parte do impacto, nesta frame onde eu parei, a maior parte do impacto é aqui no render, portanto são elementos gráficos, não é o nosso código, mas sim os elementos gráficos, tudo que tem a ver com efeitos. Provavelmente aqui houve algum elemento daquelas bombinhas que eu atirei, que está aqui o sistema de partículas, por exemplo. Portanto, quer dizer que neste caso não podemos fazer nada. Portanto, nós só podemos mexer quando for qualquer coisa que for no nosso código. Está aqui a parte do Garbage Collector, a alocação de memória. Por exemplo, vocês podem ver que houve aqui alocação de memória, houve aqui efeitos que têm a ver com o som, portanto tem a parte do som, mas nesses casos, se nós só conseguimos ver quando for o nosso próprio código e tentar mexer. Eu estava a ver se encontrava aqui alguma coisa. Tudo que tiver a ver com, por exemplo, update. Este aqui é o script running behavior update, portanto isto é aquelas funções update que nós temos, e nós podemos ver onde é que ele poderá estar. Está aqui no mover NPC, portanto isto aqui era aquela parte em que eu andava aqui nos NPCs e eles andavam todos atrás de mim. Está aqui o ciclo dia e noite, estão a ver, praticamente não tem impacto. A água, aquela água que eu estou a usar, também tem aqui algum impacto porque ela é animada e faz umas ondinhas. Portanto, aqui é onde nós podemos passar algum tempo a tentar perceber o que é que corre bem, o que é que corre mal e até que ponto é que nós podemos melhorar. Se vocês quiserem tirar o impacto do editor do Unity, vocês podem fazer uma build, e depois aqui podem escolher o IP do vosso computador, e quando vocês tiverem o jogo a correr, por exemplo, num ecrã, podem ter aqui o editor no outro e ver como é que o jogo está a correr sem o impacto do editor, porque aí está a correr diretamente a partir do executável. Já agora, quando vocês fazem o executável aqui nas build settings, tenham atenção em não ter ativo estas opções, que é o development build. Portanto, para vocês verem aqui no Profiler, para verem estas informações, têm que ter uma development build, mas quando vocês, já agora eu aconselho também a ativarem esta aqui, AutoConnect Profiler, mas quando vocês fizerem a versão final do vosso jogo, desativem isto, que é para o código que é gerado não levar lá a informação de builds. Portanto, e é aqui que nós podemos ver, a maior parte das vezes este jogo está a correr aqui entre as 60 e as 30 frames, mas de vez em quando há aqui uns picos, e se nós conseguimos evitar estes picos, tanto melhor. Mais uma vez, ir ver aqui até que ponto é que o nosso código está a ter algum impacto. É sempre um mover NPC que aparentemente tem mais impacto, mas é 0,1%, quer dizer, isto não é significativo. Pronto, se nós detectarmos que temos problemas com o nosso código, a solução passa por evitar utilizar as funções getComponent e findObjectOfType, naturalmente nas funções de update. Portanto, no nosso código, na parte do update, devemos evitar usar essas funções. Se for uma vez por outra, nós até podemos aceitar isto, mas devemos evitar, por exemplo, que uma função que tenha esta função ser executada constantemente no update. Eu costumo tentar fazer a otimização de duas maneiras. Por um lado, é importante que o jogo primeiro seja divertido, é importante que o jogo funcione, e se ele funcionar, mas for lento, então é que nós devemos tentar otimizá-lo. Portanto, não vale a pena ter um jogo otimizado se o jogo não for divertido. Portanto, primeiro tentar que o jogo seja divertido, seja interessante, e só depois preocupar-nos com a questão da otimização do jogo. Como é que nós podemos evitar o Garbage Collect? Evitando a instanciação de objetos. Portanto,
Um dos vídeos que vocês viram foi este do Decal Controller, e este utiliza uma técnica que é uma pool de objetos. Portanto, basicamente o que é que nós fazemos? Fazemos a instanciação ou a alocação da memória uma vez só, quando o objeto é inserido no mundo, portanto, quando o jogo arranca, quando o nível arranca, e a partir daí nunca mais tornamos nem a destruir, nem a gerar objetos novos. Portanto, e assim evitamos o Garbage Collector funcionar. Outra maneira é nós tentarmos, nós não conseguimos forçar que o Garbage Collector seja executado num determinado momento, mas podemos dizer ao Garbage Collector, se quiseres agora, executa, portanto liberta a memória. E então o que nós podemos fazer é, se nós tivermos um objeto, ou melhor um script, que está num objeto, e que nós sabemos que vai estar no nível todo, por exemplo, nós temos no player, temos o script do inventário. Então eu posso usar este script para dizer ao Garbage Collector, agora podes executar. E então vocês podem aqui, por exemplo, no start, gc garbage collector.collect. Portanto, e assim vocês vão dizer ao Garbage Collector, agora é um bom momento para executar. Não é garantido que o Garbage Collector vai executar naquele momento, mas nós estamos a dizer ao Garbage Collector, agora executa. E o ideal é nós executarmos isto quando começamos um nível novo ou quando acabamos de carregar uma cena nova. Portanto, por exemplo, o player morreu, os objetos, como vocês já sabem, os objetos são todos destruídos quando nós recarregamos uma cena. O player morreu, nós recarregamos a cena onde ele estava e então dizemos ao Garbage Collector para executar. Porquê? Porque acabamos de libertar todos os objetos que estavam na cena que descarregamos e fomos carregar uma cena nova, e então podemos dizer ao Garbage Collector, antes de começarmos a executar o jogo, para ele libertar memória naquele momento e assim tentar evitar que ele liberte memória quando o jogo está a ser executado. Portanto, a meio do tiroteio, a meio da ação do nosso jogo, se nós conseguimos evitar isso, tanto melhor. Para mais uma ferramenta para nos ajudar a resolver, aqui não é uma questão de otimização, mas uma questão às vezes de debug, de detecção de problemas. Há aqui uma ferramenta muito importante que eu vou-vos falar, que é desculpem, que é uma ferramenta que nos permite ver onde é que estão os colliders. Portanto, vocês aqui em análise têm esta ferramenta Physics Debugger. Por vezes já aconteceu a algumas pessoas termos ou um collider que não está a funcionar corretamente, ou seja, nós não colidimos com o objeto. Eu queria ver se não punha isto aqui a ocupar o espaço. Ou não colidimos com o objeto, ou então às vezes aparece um collider no meio do nada. Portanto, já aconteceu uma pessoa pedir-me ajuda porque tinha um nível e no meio do nada chegava a um ponto em que colidia com qualquer coisa e ele não conseguia descobrir o que é que ali estava. E então com esta janela vocês podem ver onde é que estão os vossos colliders. Vocês podem ver, por exemplo, aqui os colliders todos no terreno. Podem ver os colliders nas casas, se tiverem, nos cubos. Podem ver o próprio collider do player. E podem ver se os objetos, os colliders, estão corretos ou não. Por exemplo, estes que estão a vermelho são objetos que não são estáticos, portanto são objetos que estão em movimento. Aqueles que são estáticos normalmente são os que estão a verde. Eu vou-vos mostrar aqui, por exemplo, imaginem que vocês neste cubo, neste contentor, por alguma razão, o vosso collider aqui estava, por exemplo, assim. Ou seja, estava muito mais pequeno. Portanto, o que é que ia acontecer? O player ia conseguir entrar dentro do contentor até um determinado ponto e depois colidir ali com qualquer coisa. E vocês podem ver facilmente que aquele contentor, o collider, não está bem. Portanto, é uma ferramenta muito útil para vocês verem isso. Se vocês tiverem, por exemplo, a meio daqui do vosso nível, uma coisa esquisita, por exemplo, vocês podem ver aqui, parece que há aqui qualquer coisa no meio, já não se lembram o que é. Isto pode ser um sinal de alguma coisa que também não está bem, sei lá, um collider que não existe, ou que não devia existir, ou que está fora do sítio. No nosso caso aqui não é propriamente um problema qualquer, é mesmo só aquele trigger que nós tínhamos feito para a armadilha. E se eu clicar eu posso ver onde é que ele está. Portanto, é uma ferramenta muito útil, nem sempre utilizada, mas é uma ferramenta muito útil. Não é uma questão de otimização, mas é uma ferramenta muito útil para
para detectar este tipo de problemas às vezes com os colliders. Então, se vocês tiverem um problema com o collider, por exemplo, neste caso, basta fazer aqui o reset e depois ele ajusta-se à geometria. Portanto, isto só funciona se vocês tiverem aqui o mesh filter para ele saber qual é a geometria que ele tem que analisar. E pronto, e estas são as principais ferramentas que nós podemos utilizar em termos de otimização do nosso jogo, e esta última não de otimização, mas de detecção de problemas com colliders, e outras coisas relacionadas com isso. Já agora eu vou-vos mostrar aqui mais uma linha de código, já me estava a esquecer. Outra coisa que vocês podem acrescentar aqui é resources.unload unused assets. Portanto, esta linha vai dizer ao Unity para tirar da memória objetos que não estão a ser utilizados, e a seguir, se nós executarmos o garbage collector, então vamos reclamar essa memória que acabou de ser libertada. Eu aconselho-vos a usarem o profiler para antes e depois destas alterações que vocês vão fazendo e verem se estão a ganhar ou se estão a perder, porque às vezes nós estamos a mexer e estamos a perder frames. Portanto, usem o profiler para ver como é que se está a portar as vossas técnicas, as vossas tentativas de otimização, e em vez de estarem a trabalhar sem nenhumas métricas, vocês assim podem trabalhar com algumas métricas e ver o que é que se está a passar. Portanto, o que é muito importante no vosso jogo é, quando o jogo está a correr, não haver paragens, não haver freezes. Portanto, vocês poderem mover o vosso haver frames para cima e para baixo é inevitável, mas, por exemplo, eu chego aqui a um ponto alto em que se vê a maior parte do nosso cenário, e eu consigo olhar à volta e o jogo é fluido. Portanto, isto é fundamental para que a experiência do nosso jogo, do player com o nosso jogo, não se perca.